É através de ataques duros e agressivos até, às vezes, como fez recentemente em uma live, dizendo que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem de morrer. Isso mesmo? O senhor não se arrepende dessa fala? Não, porque eu disse que ele tem que morrer politicamente. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. O Flávio Bolsonaro é um câncer para a política brasileira. O Flávio Bolsonaro, com seu escândalo da rachadinha, seu envolvimento com milícia, foi o responsável por fazer o seu pai, o covarde do Jair Bolsonaro, trair a revolução que levou ao poder, a Operação Lava Jato e a esperança das pessoas em acabar com a impunidade no Brasil. E com base nisso, fez acordos com o STF, colocou um petista na PGR, que era o Augusto Aras, à época, acabou com a então CPI da Lava Toga, que poderia gerar um pouco de checks and balances, né, freios e contrapesos ao STF, e tornou o país da impunidade. O Flávio Bolsonaro é um dos responsáveis por isso. Então eu não retiro nada do que eu digo sobre o Flávio Bolsonaro. Eu afirmo e aumento. O Flávio Bolsonaro é um problema para o Brasil e a família Bolsonaro também é um problema para o Brasil. Até porque eles capturaram a esperança de milhões de brasileiros que brigam um país diferente e transformam isso num culto à personalidade do Jair. E na questão do, eu tinha perguntado lá na primeira pergunta, no espectro político, o senhor se considera ali o Missão, né, o partido Missão? Depois eu queria que o senhor falasse também, se chamá-lo assim de um partido do MBL, se vocês ficam de alguma maneira incomodados ou talvez até ofendidos sobre isso. Acho que não, né? Mas onde vocês estão no espectro político? Estão à direita à direita do PL? Nós somos um grupo de direita. Classicamente, se você for estudar as categorias clássicas de avaliação do que é direita ou esquerda, nós estamos à direita. Estamos mais à direita, inclusive, do que o PL. O PL é um partido de centro. Na verdade, o PL é um partido do centrão. Historicamente, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, ele não podia ver um escândalo de corrupção com o PT que ele entrava junto. O que é? Tem um mensalão, tô dentro. Tem um petrolão, me chama que eu não posso ficar de fora. Não à toa que ele é o rei da tornozeleira eletrônica, o Valdemar. Então nós estamos à direita deles. E o senhor propõe políticas talvez radicais contra crime organizado, né, com medidas inspiradas inclusive em inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. É isso? Por favor, explica esse posicionamento. Ótimo ponto. O senhor Alexandre de Moraes, ele fez contra as pessoas que participaram daquilo que foi o 8 de janeiro, e mesmo contra, vamos dizer, pessoas que opinavam contra ele na internet, ele fez uso de uma teoria chamada direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo é o seguinte: você reduz os direitos de defesa do apenado, vamos dizer aqui, ou do réu, e você aumenta a velocidade da justiça contra ele. Essa é uma característica de um direito, de uma teoria que foi inventada por um jurista alemão nos anos 80, chamado Günther Jacobs. É importante explicar isso para vocês, porque eu acho que isso tem que ser aplicado contra a facção terrorista. E isso já foi aplicado em vários países. Um país que todo mundo gosta de falar, pô, esse lugar é muito civilizado, é lindo, é a Dinamarca. Havia uma facção criminosa na Dinamarca, de tráfico de drogas, e aí na Dinamarca é o seguinte: se encontram vínculos teus com essa facção, inclusive de divulgação, você pode ir preso, mesmo não tendo cometido crimes. O direito tem que ser rápido e tem que ser muito duro contra esses caras, até porque o Brasil vive uma situação de guerra. Se eu comparar, por exemplo, os números de homicídios para cada 100 mil habitantes, aqui no Ceará morre coisa de 30 pessoas a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia em guerra morre de 4, 5 a 6 em ano de guerra. Ou seja, a gente tem uma situação de guerra, é uma situação que é excepcional e, portanto, nós temos que tomar medidas excepcionais para destruir o crime. Mas chamar de terrorismo um pouco forçação de barra, né? Não. Você não acha, não? Não, acho nem um Pode ter ações, atos terroristas, mas que seja uma facção seja terrorista, eu acho que desvirtuar o conceito de terrorismo. Eu não acho, não. Eu acho que ela pratica o terror, eu acho que elas são entidades políticas. Eu já vi uma crítica, até acho que foi a Gleisi Hoffmann que colocou, não pode ser uma entidade terrorista, porque a entidade terrorista ela envolve noções políticas ou ideológicas. Pois bem, tem uma causa, tem uma defesa de algo. Sim, o Comando Vermelho é um grupo político. O Comando Vermelho faz ocupação territorial, ele tem bandeira, ele tem ideologia, ele tem perspectiva, ele tem inclusive, vamos dizer, difusores culturais da visão de mundo deles. Eles criaram um estado paralelo com a sua própria perspectiva de Brasil. Não à toa fizeram um lobby em Brasília. A bandeira deles é o lucro, né, no caso deles. Não, a bandeira deles é o lucro via ocupação territorial. Porque a bandeira deles são lucro, então eu vou falar que um banco é uma organização terrorista. A máfia, o senhor considera uma organização terrorista? Depende, se a máfia fizer ocupação territorial e matar de maneira sistemática seus adversários, como fizeram em alguns lugares nos Estados Unidos. Sim, porque eu quero dizer assim, o PCC, ele tem uma linha diferente do Comando Vermelho. O TCP tem uma linha diferente, cada um tem a sua linha, cada um tem seu modelo. Se você faz ocupação territorial, nega a legislação brasileira, comete crimes e mata pessoas em nome da sua perspectiva de poder e dinheiro, sim, você é uma organização que pratica o terror, e sim, você é terrorista. Enfim, vamos lá, que eu queria ouvir a sua opinião também sobre um tema, está aqui no telão, vamos lá, queria ver qual é seu comentário sobre isso daqui. Olha, a gente está vendo o Flávio Bolsonaro já em pré-campanha, Eduardo está no Bahrein com Flávio Bolsonaro, olha aí a imagem, reportagem aqui do G1.
Nesta sexta-feira, Eduardo postou uma foto com o irmão Flávio Bolsonaro em uma visita ao Bahrein, né, um país no Oriente Médio. Satisfação em encontrar Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, assim, príncipe herdeiro e primeiro-ministro do Reino do Bahrein, junto com o senador Flávio Bolsonaro, que afirmou o ex-deputado. Filho mais velho de Jair Bolsonaro, Flávio se colocou como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2026, com o apoio do ex-presidente. Se a candidatura se confirmar, o senador tende a enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser o candidato do PT à reeleição. E aqui, só voltando, esse aqui é o título da reportagem, tá? No G1. PF, a reportagem de agora, atualizada há 4 horas. Polícia Federal abre processo administrativo contra Eduardo Bolsonaro por faltas não justificadas. Filho de Jair Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Eduardo perdeu o mandato de deputado em dezembro e PF determinou volta ao cargo, esquivão que não ocorreu. Tá bom? E tá aqui, queria ouvir já a sua opinião sobre isso, candidato. Como é que o senhor vê essa estratégia da família Bolsonaro que está usando essa visita ao Bahrein dos dois irmãos? Tudo bem? Queria ouvir qual é a sua opinião sobre isso. Em seguida, a gente vai ouvir, já está aqui no estúdio conosco, Henrique Araújo, jornalista, colunista do Povo, apresentador do programa Debate do Povo na Rádio Povo CBN e o Povo CBN Cariri. Muito bem-vindo, Henrique, obrigado. Mas eu queria, candidato, saber a sua... Posso chamá-lo assim de candidato? Eu não sei se a lei eleitoral permite. Tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso falar com então certeza. Eu vou chamar de Renan. Ou pré-candidato. Candidato a lei meio que não deixa. Tá certo. Renan, não importa de chamar de Renan, não? Direto? Não, pode chamar o que quiser. Eu gosto de Renan. Renan, qual é a sua avaliação sobre essa estratégia de campanha sendo utilizada aqui pela família Bolsonaro, visita ao Bahrein e foi a Israel? Faz sentido isso? Eu acho que não fede nem cheira, a não ser que eles estejam buscando financiamento. Eu soube que Flávio foi até os Estados Unidos para tentar obter financiamento junto a um determinado grupo da direita americana, mas eu acho que não fede nem cheira. E o Eduardo Bolsonaro costuma visitar o Oriente Médio, às vezes com desculpas, né? A última vez ele levou um pendrive, na época da Copa do Mundo. Alguns pendrives, né? Ele disse que tá... Não, é o homem do pendrive. Ele gosta de um pendrive como justificativa para faltas durante Copas do Mundo e eventos dessa natureza. Então, eu acho que não faz nenhuma diferença para ele. Tá certo. Henrique Araújo, convidar aí para participar da conversa aqui com o Renan, chamar assim, diga lá. Bom, boa noite, Tardan, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News segunda edição, boa noite ao pré-candidato, ao Renan. Eu queria saber como é que ele está lendo esse cenário do ponto de vista nacional, né? O PSD fez um movimento muito importante, filiou o Caiado, e há uma sinalização ali que me parece irreversível do Tarcísio de Freitas em relação a uma possível candidatura. Eu quero saber se a tendência de fato, segundo ele, é que haja algum tipo de polarização ali entre bolsonarismo e lulismo, que seria um repeteco de 2022, ou se tem espaço aí para algum tipo de candidatura que escape dessas duas margens, né? Se tem uma candidatura, ele levantou a mão. Não, o que eu posso dizer, assim, antes de ser pré-candidato, eu era analista, tinha um programa diário de análise, análises renais, e eu ficava pensando em fazer leituras desse jogo. O Kassab, ele quer ter uma estratégia que eles chamam de antifrágil, que é o seguinte: ele não vai perder em nenhum cenário. Que é uma estratégia clássica que o MDB, antigo PMDB, fazia e que ele está fazendo agora com maestria. Eu não acredito nesse tipo de estratégia, enquanto dirigente partidário, acreditar que partidos têm que ter posição. Você não pode ser Lula e oposição ao Lula ao mesmo tempo, mas ele está conseguindo isso. É o famoso Kassab de Schrödinger, né? Ele é e não é ao mesmo tempo, é um conceito filosófico. Mas nesse sentido, eu acho que ele vai desenhando um caminho em que ele vai guardar até mais ou menos maio ou junho para definir se terá um candidato para marcar posição, ou se ele vai conseguir fazer o vice do Lula. E ele tem bons nomes para fazer o vice do Lula. Tem o Paes, ainda que ele tenha uma eleição certa para o governo do Rio de Janeiro. Ele tem o Leite e ele tem ele próprio. Dizem que ele não quer, mas ele foi já vice antes e virou prefeito. Então, nunca duvidem da capacidade dele fazer isso. E isso abre caminho, a meu ver, para a nossa pré-candidatura, porque hoje os governadores atrapalham um pouco a minha subida. Na pesquisa da Atlas, eu já ultrapassei o Ratinho e já ultrapassei o Zema e estou empatado com o Caiado. Acho que o Caiado não será candidato em nenhuma hipótese. E aí, agora eu tenho um caminho para buscar o Flávio. Renan Santos, eu ia te perguntar o seguinte: como é que o senhor está acompanhando esse caso do Banco Master? Hoje a gente deu até, já comentamos aqui hoje, que parece que está envolvendo as apurações, né? Estão envolvendo pessoas com foro privilegiado, ex-parlamentares, enfim.
Como é que o senhor acha que esse banco, quanto esse caso do Banco Master pode influenciar as eleições à presidência deste ano? Acho que vai influenciar muito. Eu acho que é o maior escândalo de corrupção que eu já acompanhei. Olha que o MBL surge, né, com a gente lutando ali a favor da Operação Lava Jato, contra o que a gente chamava de Petrolão.